Fala pessoal, tá aqui novamente, né? Quero comentar um pouquinho sobre essa lista da FIFA, né? Do prêmio FIFA The Best, que elege o melhor jogador da temporada. Hoje foi liberada, né, a lista dos 10 finalistas. E como é de praxe, né? É sempre comum a gente ver algumas escolhas meio duvidosas, em que o pessoal geralmente não vai muito com a cara, discorda. Mas eu acho que esse ano a FIFA conseguiu se superar no quesito de escolhas ruins, escolhas completamente que mostra que não tem um critério bem definido. Isso levou, né, as pessoas a ficarem enfurecidas nas redes sociais, principalmente pela ausência do Bernardo Silva, um pouco menos também pela ausência do Alisson, bem críticas em relação à presença do Harry Kane. Enfim, eu tô aqui pra falar um pouquinho minha opinião, dando enfoque principalmente na ausência do Bernardo Silva e do Alisson, que são, né, o foco da Premier League, né? Meu canal aqui fala prioritariamente de Premier League, então eu pretendo comentar mais a fundo nesse vídeo. Bom, essa lista não necessariamente mostra os jogadores que foram os melhores. Apesar de o nome do prêmio ser FIFA The Best, né, que significa os melhores, né, ou melhor no caso, a gente pode ver ali que os melhores jogadores da temporada não estão todos representados ali, né? E muitos que estão ali não foram os melhores jogadores da temporada, tá? Talvez o maior destaque seja de fato o Harry Kane. Não que o Harry Kane tenha tido uma temporada ruim, mas a gente vê as outras temporadas de Harry Kane, principalmente 17, 18, 16, 17, foram temporadas muito melhores do Harry Kane, em nível de números e de relevância e importância pro Tottenham. Não que essa temporada ele não tenha sido importante, tá? Longe disso, não tô falando isso. Mas nessa temporada ele dividiu o protagonismo em diversos momentos, com o Lucas, com o Son, que foi, talvez, em questão de números ele não foi tão grande como o Harry Kane, mas em questão de participação no esquema de jogo ele foi extremamente importante, né? O Eriksen também. Então essa temporada, individualmente, talvez não tenha sido a maior do Harry Kane. Só que por que, ao meu ver, ele foi escolhido? Porque eles tinham que escolher o nome do Tottenham, né? Numa temporada em que o Tottenham chega à final de Champions League. E nada melhor do que escolher o principal jogador do Tottenham, não necessariamente nesta temporada, mas um símbolo dentro do campo, né? Porque talvez o maior símbolo realmente do Tottenham nesses últimos anos, pelo menos na minha opinião, seja o Maurício Pochettino, mas dentro do campo isso se traduz no Harry Kane. Então por isso que ele foi escolhido. Outras duas escolhas, isso na minha opinião, tá? Outras duas escolhas bem duvidosas que na minha opinião, eu entendo elas estarem ali, mas que na minha opinião, assim, não deviam estar... Tá, óbvio que talvez ali entre os 30 a gente consegue aceitar. Mas entre os 10 melhores é um exagero De Jong e De Ligt estarem na lista. Me desculpa, eles são jogadores do Ajax, gente. Não dá pra dois jogadores que jogam uma liga que não é das principais. A liga ali, por exemplo, vocês terem uma ideia, a liga holandesa ela não tem classificação direta na Champions. O campeão da liga holandesa no passado foi o Ajax, né? Realmente fez uma grande temporada na Holanda. Mas pra vocês entenderem como o nível dos times holandeses é abaixo, a Holanda não tem vaga direta na Champions. O Ajax não está garantido na Champions League, né? O Ajax tem que passar por jogar playoffs ainda. Então, assim, não dá pra você colocar na lista dos 10 melhores jogadores da temporada, dois deles que atuam numa liga periférica, que infelizmente a liga holandesa hoje é isso. O nível é muito abaixo do resto. Não dá. Por mais que tenham feito uma ótima Champions League, o De Ligt até alguns momentos foi um pouco supervalorizado, principalmente porque as pessoas confundiam a imagem em alguns momentos dos jogos da Holanda, ele realmente mandou muito bem, mas nem na Champions League o De Ligt foi grande, foi incrível em todos os jogos. O Ajax foi muito mais um time de conjunto muito forte do que de fato um time onde individualidades se sobressaíam. Os dois mandaram muito bem, fizeram uma Champions League muito boa. Mas você teve Tadic, por exemplo, que jogou muita bola, talvez tenha sido o jogador mais importante no Ajax nessa temporada de 2019. Você teve David Neres, foi simplesmente incrível, o cara para dar mais velocidade, o winger do time, para dar essa amplitude que o time precisava, um jogador de talento com a bola no pé e de velocidade. Você simplesmente escolher, só escolher um, já era reduzir muito o que foi a temporada do Ajax, né? Mas você escolher dois, e ainda mais de um time que joga numa liga que não é das principais da Europa, eu acho que é uma forçação de barra tamanha. Acho que ficou sem menor sentido esses dois entre os 10. Entre os 30, entre os 20, eu até entendo. Agora, entre os 10, é muito exagero. É muita forçação de barra. Outro nome que eu acho discutível é a presença do Salah.
Assim, o Salah foi um dos artilheiros da Premier League ao lado do Mané e do Aubameyang, mas assim, em questão de desempenho dentro de campo, o Salah, gente, o Salah não é um jogador que vai participar muito do... Não é um jogador que vai te encantar vendo jogar, né? Eu acho que ter 3 jogadores do Liverpool, como eu falei, essa temporada, na minha opinião, foi muito marcada por conjuntos muito fortes, tanto do Ajax, do Tottenham, do Liverpool, do City, que eu vou comentar ainda, que é o fato de não ter ninguém no Manchester City, né? E a presença de 3 jogadores do Liverpool também acho tão descabido. Talvez só o Van Dijk seja unânime. De fato, o Van Dijk merece. Mas Salah eu acho muito forçado e o Mané eu não colocaria. Talvez com 10 ele entrasse porque são 10, né? Mas eu acho também muita forçação de barra colocar Mané e Salah. E não colocar o Aubameyang, por exemplo, que também foi artilheiro e joga num time com um conjunto muito mais fraco que o do Liverpool. Bem verdade que o Liverpool foi campeão da Champions League, mas eu acho muito descabido colocar 3 homens do Liverpool. Acho isso um exagero, assim, muito exagero. Apesar deles terem sido os artilheiros da Premier League, ao lado do Aubameyang, eu entendo tudo isso. Mas eu acho descabido ter 3 jogadores do Liverpool, por exemplo, e não ter nenhum jogador do City, que ganhou 4 títulos na temporada, né? O City, essa temporada, teve a 2ª melhor campanha da história da Premier League. Só perde para exatamente a campanha do City de 17 e 18. Então é outro ponto aí que eu discordo. Salah eu acho que não tem o menor sentido. Menor sentido não, eu acho que é um pouco descabido, mas eu fico muito com o pé atrás. O Mané eu colocaria nos 10, apesar de eu não achar que ele fez temporada de melhor do mundo, né? Ele fez uma segunda metade de temporada muito boa. Tanto que o início, o Mané era o que estava mais abaixo do trio. A partir de dezembro ali, os jogos da Champions, que ele cresce muito e se torna um dos principais jogadores no ataque do Liverpool. Mas ele não faz uma grande temporada como um todo. Ele tem uma reta final muito boa, muito interessante. Mas assim, realmente se a gente pensa no universo de 10 jogadores, o Mané entraria. O Salah eu já acho um pouco demais. Ano passado, sem sombra de dúvidas, temporada absurda, um artilheiro de uma edição de Premier League, isso eu concordo. Aí não tem discussão, mas essa temporada eu achei um pouco forçado. Agora comentando de ausências. Vou comentar primeiro da menos pedida, né, e depois da mais absurda, né, da menos absurda e depois da mais absurda. A ausência do Alisson. Cara, eu não sou um desses, né, principalmente quando a gente fala ali no período pré-Copa do Mundo, o Alisson foi muito criticado por ser o goleiro titular. Assim, quem não viu os jogos da Roma, principalmente da Champions League, em 17 e 18, realmente não tem o que falar do Alisson. O Alisson foi monstruoso em 17 e 18. A Roma só chega na semifinal, pelo menos na minha opinião, só consegue passar inclusive do confronto contra o Barcelona nas quartas de final por conta do Alisson. O Alisson foi talvez um dos melhores jogadores do campeonato italiano na temporada 17 e 18 também. E da Champions League, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores goleiros, se não o melhor goleiro daquela edição de Champions League. Então, assim, eu não sou um hater de Alisson, né, que ficou muito... eles se afloraram, principalmente ali no período pré-Copa. Deu uma fama de ser um goleiro ruim, que não tem o menor sentido, que cresceu naquele período ali de final de temporada 17 e 18. Eu não sou esse tipo, tá? Eu tô só explicando pra falar que eu não sou esse tipo de cara. Eu acho o Alisson um baita de um goleiro. Agora, temporada por temporada, eu acho que a temporada dele foi melhor que a do Ederson. Premier League do Ederson foi melhor que a do Alisson. A questão é que o Alisson apareceu em momentos pontuais, fazendo defesas importantes em momentos específicos, grandes defesas de goleiro do mais alto nível, que fizeram com que ele ganhasse essa proporção maior do que, na minha opinião, ele mereceu ter. Ele foi um dos melhores goleiros da Premier League? Sim, na minha opinião ele foi o 2º melhor goleiro da Premier League. Só que o Ederson foi melhor que ele. O Ederson foi melhor, a temporada do Ederson foi melhor que a do Ederson na Premier League, pessoal. O Ederson catou mais, foi mais importante pro time do City do que o Alisson foi pro Liverpool. Ah, mas o Alisson teve mais clean sheets que o Ederson, isso é verdade. Eu acho que avaliar por número a atuação de goleiro é muito complicado, né? Mas se a diferença foi de 1. O Alisson só teve um clean sheet a mais que o Ederson, que foi justamente decidido naquele último jogo contra o Brighton, que foi o jogo que o City mete 4-1 e ele leva um gol do Brighton ali. Ali eles poderiam ter ficado empatados. Mas assim, eu acho que é muito complicado pedir a presença de um goleiro. É muito difícil. A não ser que o cara tenha feito uma temporada completamente fora de série. Mas, assim, eu até entendo querer impor o Alisson por conta da campanha da Champions League, onde foi, de fato, magnífico, salvou, fez várias defesas importantíssimas, pontuais, para conseguir né, manter o Liverpool na competição. Isso ele foi incrível, inclusive na Premier League.
mas o Ederson, na minha opinião, teve uma temporada melhor que a do Alisson se a gente pensa como um todo, né? Quem assistiu a Premier League vai entender o que eu tô falando. O Ederson foi o melhor goleiro da Premier League. Eu acho que o desagrado em relação à não escolha do Alisson é muito mais pela Champions League que ele fez, né? E pelo fato também de ter sido uma campanha do Liverpool incrível, uma campanha gigantesca do Liverpool, né? Do Klopp com o Liverpool, que é um cara carismático e é um time que é tradicional, a camisa pesa, enverga varal, do que de fato uma temporada com seguidos jogos sendo importantes, vários jogos seguidos sendo importantes. Acho que o Ederson foi mais goleiro nesse sentido. Essa é a minha opinião, tá? Como eu olhei a temporada, você pode discordar. Acho que muita gente vai vir comentar aqui discordando, mas é assim que eu enxerguei. O Ederson, como sequência de jogos, foi mais importante pro City e agarrou mais do que o Alisson. O Alisson ele foi decisivo em momentos pontuais, fazendo defesas enormes, defesas de goleiro, né, de nível de melhor goleiro do mundo. Mas se a gente fala em temporada, o Ederson teve uma temporada no conjunto da obra, numa sequência o Ederson foi melhor, né? O Ederson praticamente não falha com a camisa do Manchester City. O Ederson rateou em alguns períodos do início, principalmente dele, ele rateou em alguns momentos, não defendendo algumas bolas que ele poderia ter defendido, catando outras bolas muito importantes, né? Se a gente fala logo no início de temporada, teve uma bola contra o Brighton no final do jogo, tava 1-0 pro Liverpool, aí o Brighton vai pra baixo na reta final, aí tem uma cabeçada que agora eu não vou lembrar de quem, acho que foi do Glenn Murray, inclusive, que ele salva, e é nessa defesa que talvez ele ganhe um pouco mais de respeito, de segurança do pessoal, que ainda tinham aquela imagem de que ele não era um goleiro bom, mesmo ele tendo sido um dos melhores goleiros da Europa na temporada 17-18. Eu acho que a temporada do Alisson passa muito por isso. Eu tô repetindo isso pra que não fique tão não claro e vocês achem que eu não gosto do Alisson, não é isso. Mas eu acho que a temporada do Alisson passa muito mais por brilhos individuais e momentos incríveis, e momentos decisivos, e a do Ederson passa muito mais por uma sequência de temporada, uma sequência de jogos em que ele foi importante, que ele sempre foi importante, né? Eu ainda acho que com o pé o Ederson é melhor iniciador de jogadas que o Alisson. Mas enfim, eu entendo esse desagrado realmente com a falta de escolha do Alisson. Eu não acho que o goleiro tem que entrar aí, a não sei que seja uma temporada fora de série. Mas enfim, eu até entendo esse desagrado. Agora, talvez a maior heresia que a FIFA cometeu nesse ano tenha sido justamente a não escolha do Bernardo Silva. O que o Bernardo Silva foi importante e como ele cresce de patamar no futebol mundial nessa temporada pro Manchester City, cara, é absurdo, é absurdo. Porque ele começa a temporada jogando como um meia por dentro, como um terceiro meio-campista pelo lado direito, mais ou menos a função ali que o De Bruyne fez na temporada passada, justamente porque ele estava lesionado, né? Aí o Bernardo Silva entra para substituir o De Bruyne. Apesar dele ser mais um ponta pela direita do que de fato um homem de meio campo para jogar por dentro, né? Quando o De Bruyne volta, e em alguns esquemas o Guardiola adiciona o Gundogan, joga num trio com o Davi Silva, Fernandinho e Gundogan, ele vai jogar na ponta pela direita, tendo o Sterling jogando pela ponta esquerda, e rende muito com esse jogador habilidoso, rápido, que parte para cima, muito talento mesmo para dar vários dribles de gingar o corpo, pedalar, encontrar espaço, encontrar passes. Realmente a temporada do Bernardo Silva ela foi incrível. Ela foi, como eu falei, talvez tenha sido um dos jogadores que mais tenha crescido de patamar no futebol mundial nessa temporada. Tanto como um ponta pela direita, que é a função que ele jogou no City na temporada 17-18, ele não foi tão protagonista na temporada 17-18, mas fez sim os bons jogos, como esse ponta pela direita, que trabalha com a perna esquerda por dentro, o que não era muita característica dos pontas do City, né? Se a gente pensa em Sterling e Sané, que são mais agudos de buscar a jogada de linha de fundo, com drible, o Bernardo Silva é muito mais um meia para tentar um drible curto. Ele tem muito lance em que ele pedala, aí passa o pé por cima da bola e volta, aí dá uma finta com o corpo, o marcador fica completamente desorientado, ele faz muito bem isso, né? E conseguindo descolar várias bolas, aqueles passes por dentro, para dentro da área. O Manchester City fez muito gol assim, né? Com um passe rasteiro dentro da área, inversão de jogo, capacidade de ser um meio-campista defensivo no momento sem bola, de pressionar no momento da perda da posse, que é uma característica desse estilo de jogo do Manchester City. Para vocês verem a quantidade de características que eu tô falando desse jogador, de como ele cresceu, como ele foi importante. Eu não tenho dúvidas de que se não fosse o Bernardo Silva, o Manchester City não teria sido campeão da Premier League. Assim, eu falo isso sem menor medo de nada, assim. O Bernardo Silva foi talvez o jogador mais importante nessa campanha
do Manchester City pro título de 18-19, essa briga absurda que foi contra o Liverpool. Por capacidade de drible, extremamente talentoso, extremamente habilidoso, capacidade de visão de jogo no passe, um jogador que não para, perde a bola e já vai correndo para tentar desarmar, roubar a bola, perde pressão no Guardiola, se personificou muito no Bernardo Silva nessa temporada. E a capacidade, a inteligência mesmo defensiva, né, de sair posicionar como um terceiro meio-campista pelo lado direito, ali ao lado lateral, nos raros momentos em que o Manchester City não tinha posse de bola. Talvez o jogo em que o Manchester City menos teve a posse de bola foi um jogo contra o Liverpool no Etihad, né, no início do ano, né, bem na primeira semana de janeiro. Acho que naquele jogo o Liverpool ainda tem até mais posse de bola do que o Liverpool, do que o City. Acho que o Liverpool tem mais posse de bola que o City. O Bernardo Silva foi um dos melhores jogadores daquela partida, extremamente importante. Ele não fez gol nem deu assistência naquele jogo, mas ele foi extremamente importante tanto para roubar a bola, perde bola, pressiona, descolar um drible e conseguir achar um passe. Ele foi um dos melhores, na minha opinião, ele foi o melhor jogador daquela partida. Uma partida que, de certa forma, decidiu os rumos do campeonato, né? Manteve o City ainda vivo pela briga do título, né? Então, assim, a não presença do Bernardo Silva nessa lista de 10 é simplesmente o maior absurdo dentre várias escolhas muito discutíveis, né? De Jong, como eu falei, De Jong, De Ligt, Harry Kane. Assim, esse prêmio eu levava a sério quando eu era mais novo, né? Aí eu passei a ligar bem menos e hoje eu não ligo quase nada, pra ser sincero, assim. Principalmente com a eleição do Modric ano passado, perdeu completamente a credibilidade, a pouca credibilidade que já tinha, né? E agora, com a ausência do Bernardo Silva e a presença de alguns jogadores que, ao meu ver, não tem menor sentido estarem... Menor sentido do exagero, mas que realmente é uma forçação de barra tremenda estarem ali, realmente não é pra se levar a sério uma lista dessa, né? A FIFA, mais uma vez, manda muito mal, né? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado.